Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Bem, nossa aula, dando continuidade à nossa aula agora de literatura. Nós ainda estamos na parte das origens e na aula anterior nós vimos ali a conversa entre Patrícia e a Renata, que é a mãe dela, certo? E aí, sem mais delongas, nós vamos continuar nessa leitura que está entre a conversa entre as duas, certo, turma? Vamos lá? Vamos seguir junto. Aí, nosso livro. Vamos lá, Patrícia. É verdade, mãe. Essa gente é paga para facilitar as coisas para os brasileiros que não vivem no Brasil. Não é bem assim. Tudo bem, talvez não seja, mas uma das funções de um consulado é ajudar os cidadãos de seu país sempre que os cidadãos precisarem da ajuda desse país. É verdade que não vemos o Brasil há muito tempo. Renata sorriu carinhosamente. Você nunca viu, Patrícia? Lembrou. Não. Pois é, eu nunca vi e nem estive lá. Mas o vovô passou quase 40 anos longe do Brasil e quando finalmente morre e seu último desejo é ser enterrado no Brasil. O que acontece? Nós damos de cara com Sua Majestade Toda-Poderosa a burocracia. Eu vou levar um corpo para o Brasil, filha. Cremado, mãe? É apenas uma urna cheia de cinzas de um homem muito legal e importante para o seu país. Há divergências. Mesmo agora, nem todos os que estão no governo hoje em dia foram companheiros de lutas de seu avô, querida. Mas o irmão do vovô é um senador e dos mais importantes do Brasil. De que serve isso? Seu avô seria o primeiro a não se servir deste tipo de influência para conseguir qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer governo. Parece até que você não o conhecia, Patrícia. Ah, mãe. Renata agarrou-se ao braço de Patrícia e o apertou com força, insistindo para que ela se calasse ao ver a porta se abrir e a secretária mal encarada sair com o que lhe pareceu um arremedo de sorriso preso aos lábios muito finos. Trazia com ela um homem alto e de vasta cabeleira grisalha, um sorriso ainda maior e convincente se materializando por baixo do espesso bigode. Senhora Galvão, disse ele, estendendo as mãos para que envolveram as de Renata num demorado aperto. Perdoe-me por fazê-la esperar. Nenhum problema, disse ela, procurando ser educada e olhando de esguela para a filha, que se levantou e ao mesmo tempo e ainda tinha uma expressão contrariada no rosto, a qual, aliás, não fazia nenhum esforço para esconder ou atenuar. A gente compreende. As atribuições de um diplomata hoje em dia, a senhora compreende, não? Evidentemente. Com as mudanças no governo, o enorme diplomata empertigou-se, incomodado pela irremovível contrariedade no olhar de Patrícia. Gaguejou e pigarreou, antes de virar-se para Renata e dizer: bem, os papéis de seu pai estão em ordem e já foram encaminhados. Vocês partem essa semana? Semana que vem, respondeu Renata. E apenas eu irei. Será apenas uma cerimônia simples no cemitério. Ah, de certo que não. Seu pai era uma figura importante e já faz parte da história recente do país, tanto quanto o senador. É pena que todo mundo só tenha percebido isso depois que ele morreu. Não é mesmo, moço? Atalhou Patrícia, visivelmente irritada. O mal-estar foi imediato e o silêncio, mais eloquente do que o mais assustador dos gritos que Renata pudesse dirigir à filha. Sequer olhou para ela. Não sorriu. Inútil. Caso sorrisse, deixaria claro que ouvira o que ela dissera e que estava procurando se desculpar, algo, aliás, que fazia com muita frequência, desde que o pai morrera e vira-se um momento para o outro, acumulada de um insuspeito interesse
por parte de governos municipais, estaduais e, evidentemente, o federal, além de jornalistas e estudiosos das mais variadas espécies. Patrícia não entendia como alguém tão importante e tão solenemente ignorado por tudo e por todos, subitamente se transformasse em um alvo de tamanho interesse. Hipocrisia sentenciava, implacável, a revolta crescendo dia após dia em seu coração. Em momento algum pensou em acompanhar a mãe para atender o último pedido do avô. O que faria no Brasil? A troco de quê? Não conheceu o Brasil, a não ser, é claro, pelo pouco que via na televisão ou lia nos jornais suíços e, francamente, sentia-se satisfeita por estar à distância, segura de tudo que via ou lia. Violência, miséria, corrupção, sempre o mesmo, sempre precário, sempre incompleto, sempre falso. Nada mudava, pois nada tinha tempo de envelhecer para ser mudado. Renata sorria, sempre que via falar algo que pouco ou nada conhecia. Era como ver e ouvir o pai nos últimos anos de vida, amargurado, indo e vindo à sua imensa biblioteca, encarapitado nas transbordantes prateleiras, falando e invariavelmente falando mal do Brasil, reclamando das mudanças que jamais eram feitas, das mesmas pessoas se eternizando no poder. Não, Patrícia jamais acompanharia ao Brasil e chegava a admitir que Patrícia era suíça, filha da mãe brasileira e do pai suíço, mas absoluta e irremovivelmente suíça. Melhor assim, acreditava. Melhor deixá-la e a sua indignação em solo amigo e distante a correr o risco de vê-la dardejando raiva e contrariedade com os seus grandes olhos negros sobre tudo e sobre todos, particularmente em cima daquela multidão anônima, porém insistente, que pretendia transformar o nome do seu avô em motivo de homenagens infindáveis. Ele estaria eternizado em ruas, praças, avenida e sabe-se lá mais o que. Viraria dezenas de estátuas e bustos, à mercê de revoadas de pombos e da ignorância dos passantes. Identificaria alguns dos incontáveis prêmios para defensores dos direitos humanos. E o cabedal de homenagem estaria testando a imaginação de legisladores e oportunistas. Estava preparada para tudo aquilo, mas Patrícia definitivamente não. O cônsul brasileiro repetiu mais meia dúzia de palavras, protocolarmente gentis, e Renata despediu-se aliviada. Odeio isso, desabafou ela. Logo que saíram do número de 6 da íngreme, Bues gritasse o prédio do consulado e caminharam para o carro estacionado no outro lado da pequena rua. Eu também, querida, eu também, admitiu Renata, revirando a bolsa, mas pelo menos acabou. Aqui, né, mãe? Como é que é? Aqui ainda tem o Brasil. Renata dirigiu-lhe um olhar confuso. Não entendi. Ah, mãe, com o irmão do vovô, seu tio-avô, querida. Ele é seu tio-avô. Que seja. O que tem ele? Agora que ele é senador da República, a senhora ainda tem dúvida que a gente não vai querer armar um circo para o enterro do vovô? Patrícia, vai por mim, mãe. Não vão lhe dar um segundo de paz. Vivo, o vovô era uma fonte inesgotável de constrangimentos e ninguém queria saber dele. Mas morto ele vale ouro e todo mundo vai querer o seu pedacinho na exposição da mídia ao lado do caixão, ou melhor, da urna. Vai preparando o estômago que a coisa vai ser feia. Vai ser tanto almoço e jantar no festival de inauguração de ruas, praças, estátuas, bustos, nome de escola e... Você é tão exagerada, Patrícia. Ah, sou? Então depois a senhora me diz se eu tinha razão ou não. Perdão, se eu tinha ou não razão.
Renata revirava a bolsa e, por fim, irritou-se. Mas que droga! O que foi? Não estou achando a chave do carro. Tem certeza que a colocou dentro da bolsa? E onde mais que eu colocaria? Ah, então está aí. A senhora é que... Patrícia calou-se e ainda estendeu a mão, apavorada ao ver a caminhonete que avançava velozmente na direção de ambas. Mãe! Renata levantou a cabeça surpresa e os seus olhos foram de Patrícia. Renata levantou a cabeça surpresa e seus olhos foram de Patrícia para o veículo numa fração de segundos. Parou no meio da rua, sentindo os dedos da mão da filha roçar-se no braço direito, num esforço inútil para agarrá-la, puxá-la, tirá-la do caminho. Quis mover-se. Corra! Aquela voz angustiada, desesperada, gritava e gritava dentro de sua cabeça e ainda pensou em obedecê-la. Sabia que deveria. Chegou a se mover, mas não foi rápido o bastante. No momento seguinte, algo duro, frio e metálico chocou-se contra o corpo de sua última lembrança e tornou-se o rosto apavorado de Patrícia, gritando como nunca gritara antes. Mãe! Em seguida, tudo transformou na escuridão absoluta, da qual ela imaginou que jamais sairia. Tá ficando tenso, né, essa história, né? Então nós vimos agora aqui a conversa entre Renata e Patrícia, que por fim finaliza nessa primeira parte aqui um acidente. E aí depois nós vamos verificar o que foi que aconteceu com a Renata e com a Patrícia, certo, turma? Então, continue ligado na nossa aula de literatura, e você que ainda não tem esse livro, sinto muito lhe dizer, mas você está perdendo, porque essa história é fantástica, certo? Então, vamos para a nossa mensagem de hoje? Vamos lá. Vem de Dalai Lama, um monge tibetano. Ele diz assim: a felicidade não é algo pronto, ela vem de suas próprias ações. Então, construa aí a sua felicidade, certo, turma? Vamos. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de terça-feira, hoje dia 22/9, né? Estamos na nossa aula de produção de texto, também já continuando a questão dos tipos de carta. Na aula anterior, falei sobre um tipo de carta, que foi a carta de reclamação. Como eu falei para vocês, ela parece sim um pouco da carta do leitor, que envia crítico, mas também envia sugestões. Então, nessa questão você vê que ela modifica-se um pouco. Hoje nós vamos conhecer mais dois tipos de cartas, que elas estão relacionadas principalmente às cartas comerciais. Então, você vai conhecer agora, a partir de agora, mais dois tipos de cartas, tudo bem? Vou fazer somente um resumo básico, breve, ali da nossa aula anterior, e depois nós vamos entrar no assunto, e é lógico, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos desse tipo de carta, certo, turma? Então, sem mais delongas, vamos conhecer logo essas cartas. Vamos lá! Vamos lá, o resumo aí da aula anterior é: a carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta, certo? Vamos lá, hoje nós vamos conhecer a carta de solicitação. A carta de solicitação faz parte das cartas comerciais e deverá possuir timbre da empresa, iniciais do departamento. No caso aí, essas iniciais, tá, gente? Não é o departamento total. Ele pode ser DPTO ou DEPTO, tipo assim, departamento, certo? E isso seria com uma certa sigla. Então, somente literalmente você vai enxugar aí a palavra. Número da carta, ou seja, quantas cartas você já enviou para esse departamento? Foi uma, foi duas, foi três. Aí local,
e data, destinatário, e referência. Aí tem que ter o assunto, do que você está se referindo. Vamos supor, o assunto é sobre uma solicitação de um material. Você enviou uma carta, você vai pedir um novo material, então é outro, você inicia de novo um número daquela carta, certo? Corpo do texto, despedida e assinatura. O objetivo desse tipo de carta, como o próprio nome já diz, é fazer um pedido, ou seja, solicitar algo ao destinatário, certo? Aí eu vou mostrar um exemplo aí para vocês. Aí tá lá, o município, o F. O que é o F, gente? Alguém sabe dizer o que é o F? Não. Unidade federativa, ou seja, qual é o estado, certo? E aí o dia, de mês e o ano, beleza. Aí tá lá, o senhor ou a senhora e o nome da pessoa, síndico aí o nome do condomínio. Aí tá, apesar de senhor ou senhora, né? Depende para quem está enviando. Aí o nome, né? Na qualidade, proprietário, na moradia ou apartamento, número. Eu vou colocar o meu aqui. Edson José Ferreira Barroso Júnior, na qualidade proprietária da moradia, apartamento 101, deste condomínio, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar acesso às contas referentes às obras de reforma que estão sendo realizadas na portaria. Pedido este que faço para fins de conferência e ciência dos valores despendidos na mesma. Aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração. Aí vem cordialmente, né, aí a minha assinatura e o nome, certo? Nesse caso aí, o que você consegue identificar que não tem, que eu falei no slide anterior? Alguém sabe me dizer? Não vou voltar aos slides, observe bem aí nessa imagem aí. Alguém sabe me informar? Não tem o que, gente? Alguém sabe me dizer? Ele está solicitando, você está vendo aí, ó. Solicita acesso às contas. Ele não tem um número, gente. Não tem ali descrito o número. Ah, professor, mas é necessário? É obrigatório? Não. Vamos supor se fosse a segunda carta de solicitação. Aí sim, seria também obrigatório ele colocar a quantidade de cartas que ele já solicitou. Certo? Então, aí tem a despedida, né? Ele até faz ali uma dedicação, né? Aproveita o ensejo para renovar votos de estima e consideração. Então, está sendo bastante educado. É lógico que tem que ser bastante educado, né, gente? Não é uma carta nem de reclamação, vem com uma certa má educação, certo? Beleza? Vamos para outro tipo de carta, que é a carta de informação. A carta de informação está inserida dentro do contexto comercial, pois normalmente é trocada entre departamentos de uma mesma empresa ou entre a empresa e seus representantes e fornecedores. O objetivo deste canal de comunicação faz referência à sua própria denominação, ou seja, informar o destinatário sobre alguma coisa, certo? Em algumas empresas, elas gostam de sugerir como essa carta de informação conhecida como memorando, né? Ali o memorando está lá dizendo que vai acontecer algo dentro da empresa. Vamos supor, a sala do fulano vai modificar para a sala tal. O fulano foi promovido. O fulano que estou dizendo é uma pessoa, tá, gente? Então, ele vai sendo sempre essa carta de informação. Mas vamos ver o exemplo aqui, só para você observar. De novo, né, ali a localidade, dia, mês. Observe aí que ela não está descrita lá, professor, tem que colocar lá, no caso de uma carta, no caso de empresa, certo? Então vamos lá, e a empresa, o nome, em atenção à sua solicitação, informamos que o senhor, aí o nome do empregado, vou colocar meu nome aqui de novo, Edson, foi funcionário desta empresa, trabalhando no período de, aí a data, né, até a data tal, no cargo de, vamos colocar aqui, professor, sendo profissional idôneo, correto e competente, não constatando em nosso registro que nada o desabone. Informamos, outro sim, que seu desligamento se deu em razão da adequação financeira pela qual passou
à empresa. E aí vem cordialmente, a assinatura, o nome do responsável, o cargo, nome da empresa e o CNPJ, no caso da empresa também, certo? Então aí, no caso, está informando que o funcionário foi desligado da empresa, ou seja, ele não está mais trabalhando na empresa. Então está informando a todos aí, olha, ele não trabalha mais devido a isso. Isso dificilmente pode ser colocado? Pode sim, mas no caso esse é o motivo, tá? Mas no mais isso poderia acontecer. Certo, turma? Então são essas duas cartas que nós conhecemos hoje, tanto a de informação como a de solicitação. Observe sempre elas, como nós vimos, elas trabalham direcionalmente para a questão do comércio, né, da carta comercial. Isso pode acontecer, certo? Tanto na solicitação como também na de informação, certo, turma? Então é isso, turma. Nós vamos à nossa mensagem de hoje, que vem de Ronald Reagan, o ex-presidente norte-americano, que ele diz assim: nós não podemos ajudar a todos, mas todo mundo pode ajudar alguém. Então, faça reflexão nessa frase, certo, turma? Então é isso, turma. Nós vamos finalizando por aqui. Um abraço virtual e boa terça-feira para vocês. Tchau, tchau. E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês. De quê? Ginástica artística, né? Bem difícil. Trago uma imagem para vocês poderem fazer uma comparação quando for fazer atividade avaliativa. Argola, cavalo, equilíbrio, solo, entendeu? A ginástica artística nasceu em 1811. Por quem? Por quem? Alemão, Frederic, né? Já criou quem? Em Berlim, o primeiro clube dedicado ao esporte. Já falei várias vezes isso, então sempre vou dar uma revisada. A ginástica artística olímpica congrega vários exercícios físicos com fundamentos técnicos de diversas modalidades: solo, argola, barra fixa, paralela, cavalo com alça, salto sobre a mesa e argola de solo. Tudo eu vou trazer uma imagem para vocês fazerem uma comparação. Argolas, cavalo com alça, barra fixa, solo. Atenção, solo. A trave olímpica, que é o cavalo, mas sem a alça. E essa imagem dessa atleta aqui, e fazendo aqui a comparação da sigla do masculino e do feminino. Aqui, ó, ginástica artística masculina tem uma e ginástica artística feminina tem outra. Então se liga na avaliativa quando o professor for passar isso aí, tá bom? Ginástica artística infantil. É bom começar também, vem falando que sobre a concentração de ritmo, força, equilíbrio e agilidade, desde cedo, na ginástica artística. E aqui eu vou trazendo várias imagens, na ginástica artística no solo, no cavalo e aqui, no equilíbrio aqui, para poder começar devagarzinho a fazer a ginástica, tá? E por aqui eu fico, aula de ginástica artística, próxima aula, mais novidades para vocês. Valeu, galerinha? Atenção, leia com atenção a atividade, tá bom? Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para estar dando continuidade à nossa disciplina. E hoje nós vamos corrigir os exercícios que eu vim passando nas últimas aulas. Então, eu peço que vocês abram o livro de vocês, na página 661, colocando a data de hoje, dia 22/9/2020. Então, vamos lá para a questão. Primeiro, qual a diferença física entre temperatura e calor? É muito fácil aqui, expliquei para vocês. Resposta: temperatura é a grandeza física relacionada ao grau médio de agitação das partículas de um corpo. O calor é a grandeza física relacionada à transferência de energia entre corpos com diferentes temperaturas. Tá bom? Temperatura diferente de calor. 2. No dia a dia é comum utilizarmos o termo calor como oposto de frio. Entretanto, na física, o entendimento não é bem
frases a seguir indique quais apresentam conceitos físicos incorretos, justificando-as. A. Que calor é incorreto, porque o termo calor ele foi utilizado como sinônimo de quente, e calor é uma transferência de energia, não de um estado. B. Não ande descalço, o piso está frio e vai passar para seu pé. B. Incorreto, porque não existe transferência de frio, apenas perda de calor. C. Amanhã fará um dia quente. Nesse caso é correto, porque quente refere-se à temperatura do dia e está aplicado de maneira correta. Então quente está relacionado com a temperatura e não com o calor. Então por isso que a C está correta. 3. O equilíbrio térmico é um importante conceito da física. Com base nesse conceito, faça o que se pede. A. Defina equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico está aqui no slide, olha só. É o estado em que dois corpos param de transferir calor por apresentar a mesma temperatura. Quando um corpo com maior temperatura se aproxima de um outro ou entra em contato com um de menor temperatura, ele vai transferir calor para o outro e aí até eles chegarem na mesma temperatura. Então isso é o equilíbrio térmico. B. Nas situações representadas a seguir, desenhe uma seta indicando o sentido de transferência de calor quando ela existir. Então temos a primeira situação, a gente consegue ver no termômetro que o termômetro da esquerda para a direita, ele tem um maior grau ali, né? E temos o líquido que ele subiu mais, assim, indicando a temperatura maior. Então a seta vai seguindo da esquerda para a direita. Então a seta é da esquerda para a direita. No meio não existe seta, por quê? Porque a gente consegue ver que os dois termômetros estão marcando o mesmo grau ali. Então estão ali no equilíbrio térmico, então não há transferência de calor. Na terceira, a gente consegue ver que o termômetro da direita ele está marcando maior quantidade de grau ali de temperatura. Então ele vai estar transferindo para o outro. Então a seta é da direita para a esquerda, tá ok? 4. O que pode ocorrer com uma substância ao receber ou perder calor? Resposta. Ela pode variar de temperatura, que é o calor sensível, ou mudar de estado físico, calor latente. Lembra quando eu falei da ebulição? Quando a água chega no estado de ebulição, ela mantém aquela mesma temperatura e a água vai entrar no estado líquido para o estado gasoso. Naquele momento, a gente observa que fica a mesma temperatura. Aquilo ali caracteriza o estado físico e é o calor latente. Página 60, questão de número 5. Complete os espaços no esquema abaixo escrevendo o nome da transformação física correspondente. Temos ali sólido, líquido e gasoso. Temos ali os espaços que estão em branco para vocês vão colocar. De sólido para gasoso é sublimação lá em cima. E de sólido para líquido é a fusão. E de líquido para gasoso é vaporização. Já embaixo, de gasoso para líquido, é liquefação ou condensação. E de líquido para sólido é solidificação. Exemplo, temos ali o gelo, tá? E a redução da temperatura aqui embaixo também ali é sublimação. Próximo, página 61. 6. O banho-maria é um procedimento muito utilizado para preparar alimentos que necessitam de um limite de temperatura em seu cozimento. Ele consiste em colocar uma panela com o alimento dentro de outra panela cheia de água. Explique por que esse procedimento limita a temperatura de cozimento mesmo que a chama do fogão continue fornecendo calor. Então, a resposta: a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius a nível do mar. Assim, ao atingi-lo, o calor fornecido pela chama do fogão será utilizada para realizar a ebulição da água durante a mudança de estado físico. A temperatura se mantém estável para a substância. Ou seja, esses alimentos que necessitam de uma temperatura mais baixa para o seu cozimento, não precisa de tanto, é ideal que faça esse procedimento ali do banho-maria, tá? Né? Por isso que é utilizado esse método. Ali temos exemplos, parece barra de chocolate ali, geralmente quando faz ovo de Páscoa, a pessoa faz ali por banho-maria, porque esse
esse alimento específico ele é melhor trabalhado dessa forma. 7. Por que a condução é um processo que ocorre predominantemente em objetos sólidos? Resposta: porque ela consiste em transmitir a energia de uma partícula para outra em contato, e nos sólidos as partículas estão bem próximas. Em líquidos e gases, os átomos ou moléculas estão mais afastados, o que dificulta essa transmissão. Isso aqui a gente tem que lembrar das moléculas quando está em estado sólido. Lembra do gelo, quando a gente mostrou aquela imagem? O gelo, as moléculas de água elas ficam bem juntinhas, a de líquido ela fica um pouco mais soltinhas e no estado gasoso ela fica bem longe. Então, nesse caso de condução aqui, é molécula por molécula. Então, no caso, quando elas estão mais próximas, que é no estado sólido. Por isso que ocorre predominantemente em objetos sólidos. 8. É comum encontrarmos panelas com cabo de madeira ou plástico. Explique o motivo físico desse recurso. Porque a madeira e o plástico elas são bons isolantes térmicos, o que vai reduzir a transmissão de calor da panela para o cabo, porque a gente vai manusear o alimento, a gente não pode pegar na parte que está quente. Então, a parte que está plástico ou madeira é para proteger da gente não queimar nossa mão. Então, como isolante térmico, ele lá é utilizado justamente para essa finalidade. 9. Por que a convecção não ocorre em sólidos ou no vácuo? Porque ela consiste no deslocamento de massas de fluidos com diferentes densidades. Isto é impossível de ocorrer se não existir fluido, como no vácuo, ou se a estrutura for muito rígida, no caso dos sólidos. 10. Aquecedores e equipamentos de ar-condicionado devem ser colocados em posições distintas em uma parede. Justifique essa afirmação e indique a melhor posição para que eles exerçam suas funções com a maior eficiência possível. Bom, nos aquecedores, o ar emitido normalmente é mais quente que o ar do ambiente. E por ser menos denso, ele sobe. Por esse motivo, os aquecedores devem ser colocados o mais próximo do chão. Já os equipamentos de ar-condicionado emitem tipicamente ar mais frio que o ar do ambiente e por ser mais denso, ele desce. Assim, esses equipamentos devem ser colocados próximo ao teto. Então, gente, isso aqui tá correto, né? Porque quando está quente, vamos lembrar aqui das moléculas. Quando está quente, as moléculas ficam mais agitadas. Então, quando o ar quente, né, ele é mais leve do que o outro. Por quê? Porque as partículas estão mais agitadas e elas estão mais longe uma da outra. Então, o espaço entre elas vai indicar menos, como eu posso dizer para vocês, menos volume, né? Ele vai ficar menos denso. Já o frio não, ele vai ficar com mais moléculas juntas, e isso vai fazer com que ele fique mais denso. Então, por causa disso, é colocado estrategicamente o ar-condicionado, ele fica em cima. Por quê? Porque ele quer que resfrie aquele ambiente. E aí, de cima para baixo, vai vir aquele ar mais frio e ele vai descendo até o chão. No caso do aquecedor, ele tem que ser embaixo, porque ele vai passando por ele aquecendo. Como ele é mais leve, ele vai subir, tá? Por que a radiação é o processo por meio do qual o calor emitido pelo Sol chega até a Terra? Resposta: porque entre a Terra e o Sol não existe meio material para a propagação de calor por partículas. Assim, a energia térmica chega até a superfície terrestre por meio de ondas eletromagnéticas. O que é propagação de calor por partículas? Não vai ter como ter uma condução ali. Não existe um objeto entre o Sol e a Terra que vai transmitindo a energia. Então, é por meio da onda eletromagnética, caracterizando ali a irradiação. 12. A irradiação é o único processo de transferência de energia térmica no caso A. Da chama do fogão para a panela, B. Do Sol para o satélite de Júpiter, C. Do ferro de soldar para a solda, D. Da água para um cubo de gelo flutuando nela, ou E. De um mamífero para o meio ambiente. Nada a ver esse do mamífero, né? Mas a resposta correta, gente, é a letra B. Falando de irradiação, na própria questão anterior a gente falou ali do Sol, né, para o satélite. Então,
a questão correta é a letra B. E hoje foram essas as questões, tá? Se vocês não acertaram, é só corrigir. Espero que todos tenham tirado suas dúvidas. Caso contrário, eu entro nos plantões, estou aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, por hoje é só. Até mais e um abraço.